Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes e todo mundo que nos assiste também. Boa semana para todos. Para todos nós. Vera, nós tivemos no começo da tarde de hoje o anúncio do ex-governador de São Paulo, João Dória. Ele admitindo que não será o candidato do PSDB ou pré-candidato do PSDB à presidência da República. Vários fatores envolvidos aí nessa decisão, né, Vera? Exatamente, Cássia. Já vinha num processo de inviabilização essa pré-candidatura do ex-governador João Dória por parte do próprio partido, que investia diuturnamente contra a candidatura dele. Ele venceu as prévias em novembro, mas desde então não conseguiu construir um ambiente interno em que o partido decidisse bancar sua candidatura, não do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista político, investir nessa candidatura, em um discurso, em um projeto para essa candidatura, levá-la aos estados, fazê-la crescer, tentar usar o que o PSDB ainda tem de estrutura, um partido que já foi muito grande, mas que vem se esfacelando do ponto de vista programático e também de estrutura logística. Então, começou a haver uma verdadeira guerra entre a cúpula do partido e o candidato, isso a céu aberto, em público, sem mais nem fazer questão de esconder. Ele ameaçou judicializar, inclusive, a disputa, numa falta aí de sensibilidade, de tino político, porque nunca um candidato pode ser candidato por uma determinação judicial, a revelia da vontade dos filiados do seu próprio partido. Então, uma candidatura que foi perdendo qualquer condição de se manter. Ele percebeu isso, demorou um pouco, mas percebeu principalmente depois de uma reunião na semana passada da executiva do partido, em que foi muito explicitada essa contrariedade interna com o fato de ele ser o candidato, e aí foi construindo essa saída num grupo muito pequeno, muito reservado, que tem o seu irmão Raul como principal conselheiro, alguns poucos políticos que restaram ao seu lado, porque essa solidão também começou a aumentar muito. Todos os aliados foram debandando, pulando do barco, e aí marcou uma coletiva para o meio-dia, fez um pronunciamento bem rápido, de cerca de 12 minutos, no qual evitou até, eu achei que fosse até ter mais estocadas no partido, mas foi uma coisa mais tranquila, mais republicana, admitiu alguns erros próprios, o que também não é muito comum dos políticos, não jogou só a culpa nos outros, uma mudança de tom do discurso que ele próprio vinha fazendo, e se retirou do jogo. Um abraço ali meio pro forma no presidente do partido, Bruno Araújo, que nos últimos tempos foi um dos que mais trabalharam contra a candidatura do ex-governador de São Paulo. E algo que me chamou a atenção e que não é por acaso, Cássia, a ausência do governador Rodrigo Garcia entre aqueles que foram ouvir o pronunciamento do seu antecessor, numa também demonstração muito clara da tentativa de se descolar da imagem do Dória para ter alguma chance de se reeleger em outubro. Eu ia te perguntar justamente sobre essa relação deles, né, como fica agora, e também com o próprio partido, né, o PSDB. O PSDB caminha para a irrelevância, Cássia. Acabei de postar um texto no meu blog no Globo, em que eu digo que o partido sai menor desse episódio do que o próprio Dória. Para ele, claro, uma derrota pessoal muito grande, ele vai ficar um bom tempo, talvez não consiga nem voltar para a política, porque demonstrou uma completa inadequação ao cenário político para fora de São Paulo, da política nacional, mas ele pode ali buscar a volta para suas atividades empresariais, voltar a fazer o que ele fazia antes. Para o PSDB é mais complicado. É um partido que já foi muito relevante, já foi um dos 2 partidos mais relevantes do país, teve a presidência da República por 8 anos, chegou ao segundo turno em todas as eleições, além das do Fernando Henrique, que ele ganhou as 2 no primeiro turno, foram as únicas vezes em que se ganhou no primeiro, aliás,
foram as duas que ele ganhou no primeiro turno, não foi só 98. 98 ele ganhou no primeiro turno. E o PSDB, desde então, esteve em todos os segundos turnos até 2018, quando ficou fora. Então, começou ali a perder a sua relevância e, desde então, essa perda foi muito acentuada e agora é um partido que não tem mais nem o que a gente poderia chamar de caráter, porque um partido que conspira contra o seu próprio candidato não pode almejar governar um país, porque não tem projeto nacional, não tem nenhuma coisa a apresentar para o eleitor, porque está dizendo, olha, a gente tem aqui um candidato, mas ele é muito ruim e a gente está tentando tirá-lo de qualquer maneira e evitar que ele seja candidato. Então, é um partido em profunda crise de relevância e de identidade, e isso é mais demorado para você recompor do que uma carreira. O João Dória vai conseguir recompor a carreira dele, vai lamber as feridas ali por um tempo, mas para o PSDB o trabalho é bem mais árduo. Eventualmente, conseguir indicar um candidato à vice-presidência nessa chapa aí da terceira via ajuda um pouco o PSDB? Ou é algo muito superficial ainda nesse momento, Vera? Acho bem superficial e pouco relevante, Cássia, porque hoje essa candidatura também ainda precisa se firmar e se consolidar no partido da própria senadora Simone Tebet, que também não é um partido que está demonstrando um grande apetite em quebrar essa polarização, em oferecer uma alternativa ao Brasil. Na verdade, eles querem uma candidata para apresentar e para atrair. É mais isso que tem aparecido. Vários palanques do MDB já estão com o ex-presidente Lula, outros tantos estão com o presidente Jair Bolsonaro, e eles veem a candidatura da Simone Tebet como uma candidatura bibelô ali para você apresentar, o que é muito ruim, porque ela é uma senadora, uma mulher que está há muito tempo na política, tem muita coisa a mostrar, tem uma história de vida, mas não sei se será dessa maneira que ela será tratada no seu próprio partido. E a presença do PSDB com a vice, talvez com um nome histórico do PSDB como o do senador Tasso Gereissati, que poderia conferir peso e história e estatura a essa chapa, talvez num cenário de traições amplas e de uma polarização que já está muito consolidada, também se torne irrelevante. Então, a gente vai ter que ver como isso vai ser construído, vai ter que ver se é crível uma aliança entre esses partidos que não demonstram nenhuma preocupação em apresentar um projeto real ao país, e ver se isso tem o poder de fazer com que alguma coisa se mexa nas pesquisas, porque não parece estar acontecendo isso, né, pelo que a gente observa aí, num cenário muito cristalizado entre Lula e Bolsonaro. Vera Magalhães, muito obrigada, Vera, pela conversa de hoje. Amanhã tem mais. Até lá. Até lá, Cássia. Um ótimo jornal para vocês.